Quero saudar os amados irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Como é bom ver a igreja tão bonita assim, né, no culto de quarta-feira. Maravilhoso estarmos mais uma vez reunidos para juntos aprendermos um pouquinho mais acerca da palavra do nosso Deus. Queremos deixar também o nosso abraço para você que nos acompanha através da transmissão. Obrigado por nos permitir chegar talvez até a sua casa, até o seu trabalho. Que a graça de Deus esteja com você também. Queridos, nesse mês de março nós estamos falando e tratando as questões relacionadas à nossa campanha de missões mundiais, cujo tema é Viva a Compaixão. E o versículo básico, que está sendo usado é o de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, que vai dizer assim: Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Essa é a divisa que nós temos pensado, e vamos pensar durante todo esse mês de março, não só o mês de março, a nossa igreja particularmente, nós avançamos um pouquinho também no mês de abril, mas a ideia central é trazermos a ideia da igreja, a olharmos para os campos missionários, para as pessoas, para os nossos missionários que ali estão, pregando o amor de Deus em lugares que talvez nós nem imaginamos. Esses homens e mulheres estão ali pregando o amor de Deus, vivendo esta compaixão junto àquelas pessoas. Hoje também não é diferente, eu quero pensar com os irmãos sobre esse mesmo tema, viva a diferença. Mas eu quero convidá-los, amados, por favor, para que abram suas Bíblias lá em Mateus, capítulo 14, versículos de 13 a 21. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos de 13 até 21. Esse texto, na verdade, ele vai nos falar sobre a primeira multiplicação de pães e peixes. E desse texto nós vamos tirar algumas aplicações baseadas na nossa campanha de missões Viva a Compaixão. Eu creio que vai ser projetado ali, caso você ainda não encontrou, você pode nos acompanhar também aqui na transmissão, aqui no nosso Data Show. Diz assim o texto: Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Sabendo as multidões, vieram das cidades, seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: O lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: Não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmo de comer. Mas eles responderam: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: Trazei-mos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Amém, irmãos? Na semana passada nós falamos sobre esse tema e usamos o versículo, o texto básico da campanha de missões. E aí nós falamos sobre o que nós mais estamos precisando viver neste momento, que é a compaixão. Talvez seja esse o sentimento menos vivido na humanidade. Quando nós olhamos o que está acontecendo ao redor do mundo, quando nós olhamos o que está acontecendo até mesmo aqui na nossa cidade, no nosso estado, nós, automaticamente, humanamente falando, nós conseguimos observar com clareza que a falta de compaixão para esse tempo é algo que está aflorado na mente e no coração de muitas pessoas. Diferente do que nós pensamos acerca de compaixão, é bem verdade que essa palavra está iminente em nossa mente por conta da campanha de missões. Mas essa palavra compaixão, ela é uma das marcas do próprio Jesus, do Evangelho de Jesus. Jesus era uma pessoa que tinha consigo e trabalhava muito bem consigo mesmo essas questões relacionadas à compaixão. Estudos apontam que a palavra compaixão aparece 83 vezes na Bíblia.
Eu não fiz essa pesquisa, eu apenas busquei e encontrei essa resposta. Não sei se há exatidão, foi a própria internet que mostrou. E diz que 65 vezes aparece no Antigo Testamento, e 18 vezes no Novo Testamento. E na semana passada também nós tratamos aqui, eu passei para os irmãos 3 significados que o nosso dicionário, ou o dicionário apresenta um, a Bíblia outra, e a pessoa do nosso Deus outra. Ou seja, 3 entendimentos acerca de compaixão. O primeiro deles significa, no significado comum de compaixão, sentimento piedoso de simpatia para com a tragédia pessoal de outrem. É o que o dicionário diz para a gente. Já a compaixão no significado bíblico significa a vontade de ajudar o próximo a superar os seus problemas, consolando e dando suporte emocional. É o que a Bíblia nos ensina acerca de compaixão. E quando nós tratamos acerca da compaixão de Deus, diz assim, tratar uma pessoa mais compassivamente do que ela merece. E isso só se torna possível graças à expiação de Jesus Cristo na cruz para a remissão dos nossos pecados. E foi nesse terceiro entendimento, significado de compaixão, que nós pensamos. A maneira do próprio Deus olhar para a humanidade com um olhar mais compassivo. E é justamente isso que nós estamos precisando, olhar para a humanidade com um olhar mais compassivo. Foi com esse olhar que Deus olhou, é com este olhar que Deus tem olhado, e é também com este olhar, com este ângulo de visão que Deus espera que nós, enquanto igreja, olhemos também, para que nós possamos viver a compaixão. E eu quero hoje continuar a avançar, lógico que num outro texto, mas pensar um pouquinho com os irmãos também sobre esse tema, viva a compaixão, baseado no texto em que nós lemos. E eu peço aos amados, por favor, que volte comigo ali no versículo 14. O primeiro ponto que eu quero pensar com vocês é que o Senhor não está alheio ao nosso sofrimento e necessidade. O versículo 14 vai dizer assim, desembarcando, viu uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Em outras versões vai dizer assim, quando Jesus deixou o barco, viu numerosa multidão, sentiu-se movido de grande compaixão pelo povo e curou os seus doentes. Já uma outra versão vai dizer assim, quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. E mais uma vez aqui no ministério de Jesus, ele começa mostrando para as pessoas que o seguiam que ele não estava alheio, ele não estava indiferente às necessidades daquele povo naquele momento. É bem verdade, queridos, que o contexto, ele vai falar sobre os pães e os peixes, mas eu peço a sua atenção para que você consiga caminhar comigo na nossa linha de pensamento. Jesus não estava alheio àquilo tudo. Jesus não estava indiferente à necessidade daquelas pessoas. O texto ele vai mostrar para nós um ponto em que a gente às vezes não presta muita atenção, mas no versículo 13 ele começa dizendo assim, Jesus ouvindo isto. E se você voltar na história, você vai ver que o que Jesus acabara de ouvir era acerca da morte de João Batista. E quem foi João Batista? João Batista foi o precursor de Jesus. Aquele que veio antes, aquele que precedeu a Jesus, aquele que anunciava Jesus, aquele que se antecipou, que veio antes, preparando o caminho de Jesus. O texto vai dizer assim no versículo 13, Jesus ouvindo isso, retirou-se dali. Quando Jesus ouve acerca da morte de João Batista, Jesus começa a olhar para o povo com compaixão. Se você prestar atenção na escrita, a multiplicação ela vem depois da expressão compaixão. Uma vez agora que João Batista é morto, João Batista já tinha consigo uns seguidores, porque João Batista pregava o arrependimento. Mateus capítulo 13, de 1 a 3, vai dizer assim, naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia e dizia, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Era João Batista quem preparava o caminho de Jesus. Era João Batista quem já tinha consigo algumas pessoas que o seguiam.
Era João Batista que tinha consigo pessoas que já estavam crendo e se batizando, o batismo do arrependimento. Era João Batista que anunciava e aquelas pessoas já sabiam acerca de Jesus e já esperavam esse Jesus. E agora aqui na história o que acontece? A morte de João Batista. Depois, se você quiser na sua Bíblia ler acerca da morte, você fique bem à vontade para entender melhor o que estamos falando aqui, até para confrontar com o que estamos falando aqui. E agora eu fico imaginando Jesus quando sabe disso, Jesus quando olha para o povo, Jesus olha para o povo com compaixão. O versículo vai dizer que Jesus já olha com compaixão, no meu entender, com a morte de João Batista, o que poderia acontecer com aquele povo? Uma das primeiras coisas, o povo se dispersar, o povo entrar em colapso espiritual, o povo deixar de crer, o povo deixar de acreditar, o povo perder a esperança acerca desse arrependimento e dessa salvação que João Batista pregara. E Jesus, quando olha para ele, Jesus já começa a olhar para aquele povo com um olhar de compaixão. Eu imagino eu, não o texto, mas Jesus, quando olha, Jesus já sabia que as coisas não ficariam muito boas para aquelas pessoas que outrora seguiam a João Batista e agora estavam juntas com Jesus. E Jesus olha para elas com compaixão. Eu fico imaginando que, digo eu, não o texto, mas Jesus quando olha, talvez olhando para aquelas pessoas, para aqueles olhares voltados para Ele, porque onde Jesus estava as pessoas iam. Eu fico imaginando que aquelas pessoas, Jesus olhando para Ele, talvez alguns discípulos, como é que essas pessoas vão ficar? Será que elas vão resistir às pressões? Será que terão forças espirituais? Será que elas permanecerão firmes? Perguntas que talvez Jesus tivesse consigo olhando para aquelas pessoas com compaixão. Lá no livro de Marcos, capítulo 6, versículo 34, quando vai falar também acerca da multiplicação, o texto vai dizer assim: ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. O ângulo na leitura, na visão de Marcos é diferente. E o texto diz, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Percebam que Jesus, quando olha para aquelas pessoas, Jesus vê uma necessidade ainda maior. O pão e o peixe fazem parte do contexto, é verdade. Mas Jesus sabia que a necessidade daquele povo, ela ia além daquilo que era o quê? De comer e de beber. E Jesus começa a se comover. Jesus começa a ter compaixão daquelas pessoas. Imediatamente o texto vai dizer que Jesus começa a curar aquelas pessoas. Aqui no Evangelho de Marcos vai dizer que Jesus começa a ensinar coisas boas. Jesus não estava indiferente, irmãos, às necessidades futuras daquelas pessoas. Jesus não estava preocupado com o pão. Jesus não estava preocupado com o peixe. Jesus estava preocupado com o alimento espiritual para aquelas pessoas naquele tempo. Ele não foi indiferente, a sua compaixão foi tanta que ele prontamente acolheu aquelas pessoas. O versículo 14, finalzinho, vai dizer que ele se compadeceu dela e curou os seus enfermos. E essa cura aqui nós podemos olhar com um outro olhar também, não só o olhar físico, mas também o olhar espiritual. Jesus curou corações, Jesus transformou vidas, Jesus renovou votos, Jesus fez algo diferente no coração daquelas pessoas que ali estavam. Nós podemos facilmente entender isso também, essa cura espiritual. Volto a dizer, aquilo que era material para Jesus não importava. O pão e o peixe, embora no contexto não era o que importava. O que Jesus tinha de compaixão e preocupação para aquelas pessoas eram de como elas iam ficar. Era de como elas iriam permanecer. Quando eu olho para esse ângulo de que Jesus não se preocupa muito, a preocupação aqui em relação ao pão e ao peixe, quando Jesus se preocupa mais com a pessoa, é muito comum quando nós olhamos, irmãos, em campanha de missões, agora mesmo o testemunho que vimos aqui do missionário lá do Haiti, às vezes nós olhamos só para o lado pobre, né? Dos países pobres, das pessoas que carecem do pão, carecem da vestimenta, carecem do que comer e de beber, e é verdade isso. Isso acontece no campo missionário. Mas eu entendo também que, além disso, irmãos, a carência dessas pessoas ela é ainda maior. E por que eu digo isso? Quantos não são os países
poderosos financeiramente falando, países com potências bélicas surpreendentes, mas ao mesmo tempo, com tanto poderio financeiro, com tanto poderio bélico, são países pobres espiritualmente. Países que servem a deuses pagãos. Países e líderes que obrigam as pessoas que moram ali, os seus patriotas que convivem ali, a seguirem a sua linha de raciocínio espiritual, a aceitarem ao seu Deus, a servirem ao seu Deus. Percebam que não é só por falta de pão, não é só por falta de peixe, mas por falta de tanta coisa por trás de tudo isso. E principalmente, a falta e a carência espiritual. Países pobres, espiritualmente falando. E quando os missionários se dão a isso, com um olhar de compaixão, assim como Jesus teve, eles olham num todo. Eles olham para aquele que precisa, aquele povo que precisa, como olham também para aquele povo que tem fartura, com um olhar de compaixão. E como é bom, irmãos, que Jesus lá no deserto, quando fora tentado, e falou para Satanás, né? Que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede, que vem de Deus. E é isso, irmãos, foi com esse olhar, nesse primeiro momento, essa compaixão que Jesus teve para com aquelas pessoas. E é justamente essa compaixão que Jesus espera que nós possamos olhar também para o nosso semelhante, olhar também para o nosso próximo, como pessoas que não têm pastor. A segunda ideia, irmãos, para vivermos essa esperança, o segundo ponto. A compaixão de Deus, ela move os seus discípulos. Venham comigo, por favor, no versículo 15 e versículo 16. O texto vai dizer assim: ao cair da tarde, vieram os seus discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmo de comer. Eu fico imaginando como não fora esse momento de Jesus falar com os discípulos desta forma, desta maneira. Não se preocupem, a responsabilidade está com vocês. Eu fico imaginando que Jesus talvez quisesse fazer com que os discípulos olhassem para aquela situação com o mesmo olhar que Jesus estava tendo. E aqui Jesus, essa fala de Jesus eu entendo como uma inspiração essa que levaria esses discípulos a se motivarem a alguma coisa, a fazerem alguma coisa. O problema daquelas pessoas, como eu já disse, não era o pão físico, e Jesus sabia disso. Mas ainda assim Jesus disse para ele: dá-lhes vós mesmo de comer. Dá-lhes vós mesmo de comer. E qual é a atitude dos discípulos quando eles chegam até Jesus? A primeira leitura e ideia que nós tiramos aqui é de que eles não queriam fazer o quê? Se responsabilizar. Eles já chegam para Jesus apresentando o quê? Uma solução. Senhor, já é tarde. Já é avançada a hora, despeça o povo para que eles possam fazer o quê? Para que eles possam ir. Ou seja, eles já chegam dizendo para Jesus o que Jesus tem que fazer. Eles praticamente estão se eximindo, talvez de algumas responsabilidades, ou talvez não querendo ter trabalho. Porque no final desse contexto aqui vai dizer que, poxa, mais de 5.000 homens comeram. Então imagine a quantidade de pessoas. E ali aquelas pessoas que Jesus podia contar eram os 12 discípulos, mais as outras pessoas que, por certo, ajudariam eles ali, mas mesmo assim, irmãos, 5.000 homens, além de mulheres e crianças. O que é que os discípulos pensam consigo mesmos? Vão passar a bola. E aí eles vão até Jesus, dizendo para Jesus o que Jesus tem que fazer. Mestre, despeça o povo. Bota o povo para ir andando, aproveita enquanto tem luz do dia aí, para eles irem, chegarem em aldeias e encontrarem alguma coisa para comer. Mas Jesus, quando responde para eles desta forma, eu entendo e vejo Jesus querendo mexer com o coração daqueles homens, irmãos. E é isso que às vezes Jesus faz conosco, ele
Ele nos dá uma sacudidela, tentando mexer conosco de alguma forma, e nós às vezes não entendemos, era o que aqueles homens não estavam entendendo. Às vezes nós tentamos correr daqui, sair dali, se esconder lá, e não entendemos bem o que é que Jesus quer conosco. Jesus sabia perfeitamente que aquele lugar era deserto. Jesus sabia perfeitamente que a hora também já era avançada. Jesus entendia também perfeitamente que agora sim, aqueles homens estavam carecendo de pão, pão material. Estavam atrás de Jesus quase que o dia todo. Aquele povo tinha fome, vontade de comer. Mas o que aqueles discípulos não sabiam até então é que Jesus tinha planos a partir da ação deles, a partir do mover deles. E a coisa não para por aí. No versículo 17, eles vão para Jesus. Quando Jesus fala, o que eles falam para Jesus? Eles não pegam de imediato o que Jesus manda fazer. Eles voltam para Jesus e falam o quê? Mas eles responderam: não temos aqui senão o quê? 5 pães e 2 peixes. Algumas versões, 2 peixinhos. Ainda voltam para Jesus, tipo assim, quase que pressionando Jesus. Como assim, Senhor? Como é que vamos dar de comer? Olha a multidão, olha a quantidade de gente que tem aqui. Como montar uma logística para alimentar todo mundo? Jesus fala assim: dá-lhes voz de comer. Mas, Senhor, eles voltam ainda, mas, Senhor, nós temos aqui 5 pães e 2 peixinhos, ou 2 peixes. Eu fico imaginando, irmãos, que talvez na concepção deles, ele fosse chegar até Jesus, Jesus ia falar assim: pô, é mesmo, gente, tem pouca coisa aí. Vamos botar o povo para seguir aí, né? Deixa o povo ir, para que ninguém passe fome aqui. Talvez eles esperassem receber essa resposta de Jesus. Mas o versículo 18, veja o que é que Jesus diz. Jesus não pensa 2 vezes. Jesus fala assim: traz aqui. Na minha versão vai dizer assim: então ele diz: trazei-mos, tragam até mim. E o que é que nós aprendemos, irmãos? Para que nós possamos viver essa compaixão, olhar para essas pessoas com compaixão. Jesus, ele quer usar os recursos, irmãos, que nós temos em mãos. Aquilo que nós temos em nossas mãos. Os discípulos já tinham consigo, mas faltava o quê? Faltava uma ação. Jesus então fala para eles: tragam até mim. Tragam esses 5 pães e 2 peixinhos até mim. Tragam ele aqui para mim. Os discípulos não entendem muito bem, mas Jesus diz: traga para mim. Traga até mim. E quando eu olho para essa citação de Jesus, irmãos, eu entendo que Jesus quer usar aquilo que às vezes nós achamos que é menos significante para nós, aquilo que nós achamos que é de menos valor, aquilo que nós achamos que é de menos importância. Mas o que Jesus nos ensina aqui é que Ele quer nos incentivar, mesmo com esse pouco, mesmo com esse, entre aspas, insignificante coisa, algo de insignificante valor. É justamente isso que Jesus quer usar. Eles não sabiam, irmãos, ainda, mas era através deles que Jesus também iria operar o milagre. E o texto vai dizer que Jesus pega os pães, ora, eleva os olhos aos céus, ora, e tanto os pães quanto os peixes, acontece o quê? Eles se multiplicam. Eles se multiplicam. Não importava, irmãos, o que eles tinham em mãos, mas o que estava em xeque ali era o que Jesus podia fazer a partir daquilo que eles tinham em mãos. E para nós vivermos a compaixão hoje, irmãos, nós precisamos ter essa visão de Jesus. Olhar com essa visão de Jesus. Jesus, ele não está preocupado com a quantidade daquilo que você tem. Jesus quer que você se mova com aquilo que você tem, para que Ele possa fazer algo através de. E é isso, irmãos, que Deus quer de nós. É essa postura que Deus quer de nós. Sempre voltando com um olhar de compaixão para com o próximo. Não me preocupando ou me prendendo com aquilo que eu tenho em mãos, mas sabendo que o Deus Todo-Poderoso é capaz de fazer
infinitamente mais com aquilo que eu tenho em mãos. É essa a ideia. E aí esse olhar de compaixão que eu preciso ter para com a humanidade, nos dias de hoje, é justamente nesse ângulo aqui. Não importa aquilo que eu tenho. Os missionários que estão ali no campo missionário, as pessoas que estão ali pregando o amor de Deus, são pessoas que estão despidas praticamente do seu eu, mas que estão incentivadas, motivadas por Jesus para olhar para aquelas pessoas com um olhar de compaixão. É isso que Deus espera de nós, irmãos. É isso que Deus espera desses homens e mulheres que estão nos campos missionários. É isso que Deus espera da igreja que está aqui segurando as pontas. É pouco? Pode ser. Mas é isso que Deus quer usar. É isso que Deus quer multiplicar. É através da minha vida, da sua vida, das nossas vidas, a partir do nosso olhar de compaixão para com o próximo. E aí eu entro no terceiro e último ponto do nosso estudo nesta noite. A compaixão, ela leva Deus a agir. E eu convido a você, por favor, versículo 17, 18 e 19. O texto vai dizer assim: mas eles responderam, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse, trazei-mos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e às multidões. Percebam, irmãos, a sequência? Vamos voltar rapidinho na sequência aqui. Os discípulos querem dispersar o povo. Jesus manda que eles deem de comer. Eles voltam a Jesus e apresentam o quê? 5 pães e 2 peixes. Para aquela multidão era praticamente o quê? Nada. Jesus então incentiva para que eles olhem com um olhar de compaixão para com aquelas pessoas. E a partir do momento em que eles fazem isso, aí sim, Deus começa a agir. Aí o agir de Deus começa a fazer parte desta história. O ato de compaixão de Deus, se nós formos olhar no contexto bíblico de um modo geral, ele vai estar sempre associado à ação de alguém. E era isso que Jesus estava tentando incentivar os seus discípulos. Porque o ato de compaixão, o agir de Deus, ele vai estar sempre interligado ao movimento nosso, de alguma maneira. Não tem como, irmãos. Não tem como. Nós queremos bênção dos céus. Deus tem. Mas em todo o processo de bênção, existe uma parte em que nós precisamos fazer algo. O Senhor nos ama, nos abençoa. Mas no processo de bênçãos, existem bênçãos que nós precisamos fazer algo. E aqui na compaixão não é diferente. E eu trago 2 situações, 2 exemplos aqui, irmãos, em que quando essas pessoas, quando começaram a olhar com compaixão, foi justamente quando Deus começou a agir. O primeiro deles é Moisés. Quando nós voltamos lá no Êxodo, na história de Moisés, quando Deus fala com Moisés, Deus tinha planos sobre a vida de Moisés, de fazer o quê? Libertar o povo cativo no Egito. E o Senhor, quando fala com Moisés, os irmãos que conhecem a Bíblia, conhecem a história bíblica, Moisés tem um comportamento um pouco parecido com os dos discípulos. Como assim, Senhor? Só tenho 5 pães. Ele começa a colocar o quê? As suas condições. Senhor, minha fala é difícil. Eu sou uma pessoa que não sei falar. Ele começa a colocar as suas condições, mas Deus queria o quê? Que ele olhasse para os seus co-irmãos com um olhar de compaixão. E Moisés tinha algo a fazer. Moisés precisou voltar ao Egito. E é nesse contexto, irmãos, nessas ações de Moisés, quando ele começa a olhar e ter mais piedade do seu povo, mais compaixão do seu povo, é quando Deus começa a agir. Existe no processo, irmãos, existe aquilo que nós precisamos fazer. E existe um limite daquilo que nós precisamos fazer. E quando nós chegamos no limite daquilo que nós podemos fazer, é onde Deus começa a agir. Entenda isso. No processo, nós vamos até determinado ponto.
Deus mostra para nós o que precisamos fazer. Chega a um ponto em que dali para frente é Deus quem vai agir. É Deus quem vai agir. E com Moisés não foi diferente. E os relatos bíblicos vão nos mostrar isso. Muita coisa ele fez, mas tinha momentos em que só Deus é quem dava o escape. Só Deus é quem alimentava o povo. Só Deus era quem aquecia o povo. Só Deus era quem aliviava o povo da temperatura alta no deserto. Percebam? Moisés fazia parte dele, mas chegava um tempo que essa compaixão de Moisés para com o povo, o desejo de libertar o povo, cumprindo a ordenança de Deus, aquilo que Deus o mandara fazer, Deus começa então a agir. E é isso que Deus espera, irmãos, de nós. Existem partes que nós precisamos fazer. E quando Deus olha para o nosso coração, quando Deus vê que nós estamos tendo compaixão para com alguma coisa ou para com alguém, e fazemos a nossa parte, nos motivamos a fazer, Deus então começa a agir. O segundo personagem que nós conhecemos bem foi Davi. 1 Samuel, capítulo 17 em diante. Quando ele vai enfrentar o gigante Golias. Depois de você lendo a história, você vai ler, Davi já estava cansado de ver o povo de Israel fazer o quê? Sofrer. Sendo caçoado o tempo todo. Os filisteus praticamente, desculpa a expressão, mas tirando onda com o povo de Israel, Davi já estava saturado com aquilo tudo ali. E o texto vai mostrar que em um dos dias que Davi não tinha praticamente nada a ver com aquilo, foi um dia em que foi o divisor de águas para o povo de Israel. Davi já estava cansado de tanta humilhação. Tanta humilhação. E quando ele chega no campo de batalha, quando ele vai ver os seus irmãos, o texto vai dizer que ele olha, ele fica um tanto quanto irritado em ver a maneira como a chacota chegava do outro lado para o povo de Israel, e ele já saturado com aquilo dali. E esse olhar de compaixão não só para com o povo de Israel, mas também para com o exército que ali estava. Davi olha com um olhar de compaixão para aquelas pessoas, dizendo, não, chega, precisamos dar um basta nisso, precisamos dar um basta nisso hoje. É hoje que nós precisamos dar um basta. E ele então faz a sua parte. Ele se apresenta para Saul. Ele se prepara para a batalha. O gigante automaticamente dá gargalhada de Davi. Mas ainda assim, ele tomado pela ação e compaixão, ele não desiste, ele vai adiante. Ele faz a parte que cabia a ele. Mas chega um momento, no momento exato da história, em que Deus é que entra com o escape. Mas ele não deixou de fazer, irmãos. Ele não deixou de fazer, ele não deixou de se preparar. Ele não deixou de ir. Ele fez aquilo que cabia a ele como ser humano. E Deus fez aquilo que cabia a ele como Deus. E é isso, irmãos, que nós precisamos aprender e colocar na nossa prática diária das nossas vidas. Quando olhamos com compaixão, existem ações que nós precisamos fazer. Ações que estão dentro dos nossos limites humanos, humanamente falando. E deixando que Deus cuide daquilo que não pertence a nós. Precisamos ter corações tomados de compaixão e agindo, ao mesmo tempo agindo, fazendo a nossa parte. E deixando que Deus faça parte dele quando este for o tempo. Jesus, quando ele olha para os discípulos, ele vê algo diferente. Os discípulos dão duas retrucadas, é verdade. Mas logo depois, a atitude de obediência deles começa a mudar todo aquele cenário. E é isso que Deus espera de nós, irmãos. É isso que Deus espera de nós. Que nós comecemos a obedecer mais a Ele. Olhar com olhar de compaixão, mas sempre obediente àquilo que Ele quer de nós. É isso que Ele espera de nós. É isso que Ele espera dos missionários que já estão no campo. Deus quer agir em favor da humanidade. Deus já tem agido em favor da humanidade, a partir de um coração compassivo.
Como eu disse na semana passada, eu não posso ir, pastor, no campo missionário. Entendemos perfeitamente isso. Mas aqui onde nós estamos, nós podemos, irmãos, e devemos estar com o nosso coração tomado de compaixão. Como eu falei na semana passada, um sentimento duplo, né? Das pessoas que estão carecendo ouvir falar do amor de Deus e dos nossos missionários que estão lá pregando esse amor de Deus. E nós aqui tomados, movidos de íntima compaixão por essas pessoas. E no processo, irmãos, para que Deus possa agir, a pergunta fica para cada um de nós: o que é que eu preciso fazer? Até onde eu posso fazer? E o que é que Deus pode fazer? Ou a partir de que ponto é Deus quem vai fazer? Tanto uma quanto outra situação. É importantíssimo, irmãos, que nós possamos viver essa compaixão e termos o nosso coração voltados para a humanidade, para a salvação da humanidade. 3 citações nesta noite, irmãos. Nosso Deus continua compassivo. Nosso Deus continua sendo misericordioso para conosco. Uma misericórdia que vai além para com a humanidade. E isso precisa tomar conta do nosso coração. O Senhor não está indiferente ao nosso sofrimento, nem tampouco à nossa necessidade. A necessidade da humanidade hoje não é pão, não é comida, não é bebida, e sim aquilo que é espiritual. E nós estamos vivendo isso, estamos presenciando isso. Jesus estava atento a estas necessidades. O povo precisava de orientação, de direção, para que não viessem esmorecer, fracassar na caminhada cristã. E é o que a humanidade precisa hoje, de direção, de orientação, para que cheguem à salvação. A compaixão de Deus move os seus discípulos. Deus quer usar aquilo que nós temos em mãos. Não importa se é muito ou se é pouco, Deus quer usar. Deus quer que nós sejamos obedientes e nos apresentemos a Ele para que Ele possa usar aquilo que tem, aquilo que nós temos em mãos. Quem sabe os milagres que Deus quer agir talvez esteja em paralelo ali com aquilo que eu tenho em mão. Meu dom, meu talento, meu bem, eu não sei. Eu não sei. E a terceira ideia, a compaixão leva Deus a agir. À medida em que nosso coração é tomado de compaixão, Deus olha para nós, assim como usou Moisés, como usou Davi e tantos outros homens na Bíblia, o Senhor quer nos usar também, a partir do impulso do nosso coração, quando somos levados pela compaixão e permitimos assim que Deus possa agir. Amém, queridos? Deus nos abençoe nesta noite, que Deus nos ajude e vamos juntos nesse mês de março continuar trabalhando por missões, para que a mensagem do Senhor chegue até os confins da terra, até em lugares que nós nem imaginemos que exista, mas existem homens e mulheres de Deus ali pregando o amor de Deus e contando com o nosso olhar de compaixão, contando que do lado de cá, aqui no Brasil, existe a Igreja Batista Central de Campo Grande que vive essa compaixão. Amém, queridos?